Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Quinto Império. Hoje temos um homem do Quinto Império. É o arquiteto Júlio Quaresma. Bom, ele já fez tanta coisa, eu vou tentar, de alguma forma, sintetizar quem é Júlio Quaresma. Júlio Quaresma tem, em paralelo com Fernando Pessoa, vários heterónimos, porque ele é arquiteto, pintor, filantropo, embaixador, escultor, Júlio Quaresma, que é o seu ortónimo e que é, no meu entender, o mais forte de todos. Ele nasceu em 58, em Angola. Em Lisboa, em 1979, faz o curso de pintura e desenho pela Arco. Em 81, licencia-se em arquitetura pela Escola Superior de Belas Artes. Em 83, faz a sua licenciatura em cenografia no curso superior de teatro, no Conservatório Nacional de Lisboa. Em 93, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica em Lisboa, conclui com distinção o mestrado em Tecnologia de Arquitetura e Qualidade Ambiental, com a tese, reparem bem, a Arquitetura do Afeto. Em 94 faz a pós-graduação em Reabilitação de Centros Urbanos em Coimbra. É também o arquiteto coordenador de projetos internacionais, como, por exemplo, a Catedral de Moshima, que é o maior centro mariano de África. É fundador do Grupo Vértice, fundou o Grupo Visionista. Enfim, é muito comprometido com a solidariedade. Em 2014 foi indigetado Ministro da Solidariedade e Assuntos Sociais da Ordem Soberana de São João de Jerusalém, do qual é embaixador desde 2010 em Angola. Foi presidente da SER, membro da Cruz Vermelha. Foi galardoado em 2015 em Moscovo com o Prémio Vera. Tem a medalha de honra da Cruz Vermelha. Enfim, eu poderia estar aqui. Nós queríamos falar também com o arquiteto Júlio Quaresma e, portanto, não me é permitido estar aqui a continuar a falar sobre as coisas que ele fez. É daqueles homens que, como eu costumo dizer, não lhe vou perguntar a idade, mas é daquele porquê? Porque é daqueles homens que não têm anos de vida, têm vida nos anos. Vive com intensidade, já foi sequestrado e tem uma característica que eu pessoalmente admiro, porque mostra muito da personalidade dele, que é a frontalidade. Arquiteto, bem-vindo ao Quinto Império. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Foi extensa a apresentação, mas sabes que a parte mais importante disto tudo é o que nos falta fazer, não é o que já foi feito. Eu acho que o que já foi feito fica apenas na memória. E, portanto, hoje olho para trás e não vejo isso tudo. Vejo apenas o que é que eu ainda preciso de fazer e o tempo que já não tenho para o fazer. Tempo é algo muito, muito importante para nós e para os homens do Quinto Império também, porque nós sabemos que cada segundo que passa não volta atrás. Costumamos dizer que há três coisas que não voltam atrás: a palavra proferida, a seta atirada e a oportunidade perdida. Qual foi a oportunidade que perdeu e que gostaria de ter aproveitado? Olhando para trás, muitas oportunidades. Eu acho que todos os dias passam por nós comboios e nós estamos na estação e muitas vezes não apanhamos o comboio certo. Apanhei alguns, não sei até onde é que cheguei, mas houve muitos que eu gostava de ter apanhado e que não apanhei. Não é uma oportunidade em si, são leques de oportunidades, porque isto é uma vez uma questão do duplo 20, que é cada opção que nós fazemos desdobra-se, multiplica-se por um conjunto de opções que se seguem. E houve opções que não fiz na hora certa, não apanhei o comboio certo, apanhei o que vinha a seguir e as opções foram diferentes. Se me permite, eu acho que no seu caso não é bem assim. Apareceram vários comboios ao mesmo tempo e teve que apanhar um. Porque a verdade Se calhar escolhi é... foi mal, porque às vezes não escolhemos corretamente. Qual era, há pouco falou que lhe interessa, como por exemplo a mim, interessa-lhe o futuro, porque é lá que nós vamos ver o resto da vida, não é? E portanto, qual é o comboio que lhe falta apanhar? Eu acho que não há estação nenhuma
consiga ter as linhas de comboio que eu precisava apanhar. Não é as que eu gostaria, é as que eu preciso de apanhar, que é diferente. Bom, arquiteto, vamos falar um pouco. Tem aqui várias vertentes da arquitetura, de design, que eu não falei, da pintura, da escultura. Estamos a falar com o famoso homem que criou o famoso obelisco que está no Parque dos Poetas, em Oeiras, e que tanto que deu a falar. Aliás, um artista que tem uma obra que não dê de falar, não é artista. Eu acho que todos os grandes artistas criaram polémica. Faz parte também dessa... Quer dizer, em variedíssimos locais. Mas arquiteto, escultor, pintor, embaixador, filantropo, Júlio Quaresma. Quem é que é o Júlio Quaresma? A doutora Manuela Ianes dizia que era um homem do Renascimento. Na realidade, eu acho que nós nos desdobramos por um conjunto enorme de atividades. E todas elas estão diretamente ligadas e entroncam umas nas outras. O ato criativo acaba por se desdobrar, acaba por se diversificar. Mas voltando um pouco atrás, sobre aquela história do obelisco, é interessante porque quando eu apresentei a catedral, que apresentei aos dois papas, praticamente em A Portugal... catedral que está a referir? A Moshima. A de Moshima. Que é não só a maior catedral da África, é a única catedral do mundo que dá luz a uma cidade, luz física e espiritual, e é, nos tempos contemporâneos, uma catedral que retoma o princípio das catedrais do século XIII, as catedrais de Cister, em que, integrada na própria catedral, tem centros de formação profissional, tem escolas, tem, portanto, um conjunto de espaços sociais que vão para além da religião. Mas apresentei isso aos dois papas, até devia estar no Guinness, porque deve ter sido o único arquiteto que apresentou o mesmo projeto a dois papas vivos. Na altura em que estava a fazer o obelisco, tive várias intervenções internacionais, ganhei o prémio Vera e só fui capa de um jornal porque o obelisco tinha alguns erros que nem sequer eram da minha responsabilidade, porque tinham a ver com as informações que vinham e que foram diretas para o gravador e que gravou a pedra. Gravava no obelisco, exato. Que foi facilmente corrigida, mas só assim é que tive direito à capa de um jornal em Portugal. Isto revela muito da forma como nós priorizamos a cultura e nenhum povo consegue desenvolver-se minimizando os aspectos culturais. Ora, esses são fundamentais e dá-se muito pouca atenção a quem promove efetivamente a cultura em Portugal. Dizendo isto, acabo por me desdobrar em muitas atividades, talvez para encontrar mais um erro que me possa permitir uma capa de um jornal, que é aquilo que... Estava a falar sobre a cultura, a tal que nem sequer se fala na campanha eleitoral. Precisamente. A tal que nem sequer se fala. Um país sem cultura não é país, não estamos cá a fazer nada, não é? A campanha eleitoral, o Montesquieu dizia que os homens governam-se não resolvendo as suas necessidades, mas exacerbando as suas frustrações e as suas paixões. E, efetivamente, aquilo que nós assistimos é a um posicionamento político em Portugal muito medíocre, na minha opinião, muito pouco sério, e que se estrutura a partir da alimentação ou desses princípios de paixão e de frustração que hoje graçam no povo português. Dessa forma, nunca estaria a cultura presente nestes discursos. Bom, vamos falar um pouco sobre a sua experiência na pintura. Que tipo de pintor é o Júlio Quaresma? Bom, eu fui crítico, escrevi muito sobre arte, fui curador de uma série de exposições e tenho uma postura muito
de oposição àquilo que hoje são os princípios da arte contemporânea. Eu penso que os pintores e os artistas plásticos se demitiram da sua intervenção pública, da sua intervenção social, e hoje são reféns de alguns curadores, de alguma filosofia, também de tendências, mas sobretudo de grupos de lobby que estão estruturados e que se movimentam no sentido de projetarem determinado tipo de linguagens. O curador A faz uma exposição do artista que é patrocinado por esse curador ou pelo curador B, porque sabe que o curador B depois levará um artista que é patrocinado por eles. No meu caso, eu olhei sempre para a pintura, como olho para tudo, com um grande sentido de humor e de diversão. Eu só faço aquilo que me diverte. E se não me divertir, não consigo sequer produzir. Portanto, eu acho que é importante nós rehumanizarmos a pintura, criarmos um impacto e uma mensagem que vá para lá daqueles clichês pseudo-intelectuais que normalmente estruturam uma linguagem que suporta a pintura e que é uma linguagem que está completamente estereotipada. É fácil falarmos de coisas, e é uma coisa muito simples. Há muitos anos, não muitos anos, as pessoas iam às exposições e diziam: ai que horror, o meu filho fazia isto. Isto até é um princípio ligado ao Picasso. Picasso é que dizia que aprendeu, efetivamente, o que era arte quando começou a desenhar como as crianças. Bem, ele nunca desenhou como as crianças. E embora tenha começado como uma pintura muito conservadora e até a reproduzir os mestres holandeses. Agora, nós posicionarmos objetos como objetos de arte apenas por contexto onde ele está, o faz interpretar ou cria uma leitura, uma narrativa que o posiciona como objeto de arte, é extremamente discutível. Para poder sobreviver este conjunto de informação, as pessoas, quem está no cerne deste processo, criou uma linguagem ou um conceito que posiciona qualquer crítica como uma falta de cultura e de intelecto, ou seja, falta-lhe erudição. Na realidade, eu acho que na pintura estamos perante a história do Rei Vai Nu, em que temos uma série de pessoas a fazerem umas elucubrações mentais, uns discursos extraordinariamente empolados e herméticos, e precisamos de alguém, dessa tal criança, que venha dizer: olha, isto aqui de facto não vale um chavo. O Rei Vai Nu. No meu caso, a pintura tinha que produzir reação nas pessoas, razão pela qual as minhas exposições, que são muito raras, são feitas envolvidas em grandes performances em que as pessoas se sentem como parte, é quase que uma posição imersiva. Fazem parte do storytelling. Precisamente. Não sei como está agora, mas recordo-me das suas exposições passarem pelo mundo inteiro. Sim, também. Continuam, só que eu já não tenho tempo. Ou seja, tenho diga-me alguns dos locais onde elas têm estado. Então, elas estiveram em Espanha em vários museus, estiveram no Brasil, estiveram nos Estados Unidos, estiveram na Finlândia, na Rússia, na China, ou seja, eu fui censurado na China. Portanto, há vários locais por onde elas passaram e são muitos. Mas até nisso a minha responsabilidade é apenas fazer a produção daquilo que eu acho que deve ser um acontecimento. Eu posso recordar aqui uma exposição que revela esta minha forma de produzir. As minhas exposições têm um quê de arquitetura, um quê de pintura, um quê de escultura sempre envolvido. Eu, quando programo uma exposição, programo para um espaço. E nesse espaço, o que é que eu faço? Construo toda a exposição como se fosse uma maquete. E construo toda a performance como se fosse uma maquete. Quando fui expor ao Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba,
tinham-me dito que a exposição ia ter imensa gente, que ia ser um sucesso e tal. E quando eu cheguei a Curitiba, apercebi-me que, tal como cheguei a Nova Iorque, somos um entre milhares. Neste caso, no mesmo dia, abria a exposição no Museu Oscar Niemeyer, abria a exposição do Oscar Niemeyer, dos 100 anos do Oscar Niemeyer, e a exposição do Lázaro Sigal, que é um dos modernistas brasileiros. A exposição do Oscar Niemeyer é no Olho, o edifício tem um olho enorme, e depois no primeiro piso estava o Lázaro Sigal. E a minha exposição tinha sido remetida para a cave. E eu, que não conhecia o espaço, cheguei a Curitiba 3 dias antes, mas tínhamos feito a produção a partir das plantas que lá estavam. Olhei para aquilo e pensei, o cocktail é no primeiro piso, estas duas exposições estão entre a minha e o cocktail, ninguém vai parar cá abaixo, portanto, esqueçam. E falei com a minha produtora e disse-lhe, olha, eu preciso de uma jaula. Vais ligar para o Jardim Zoológico e vais alugar uma jaula. Uma jaula? Sim, uma jaula. Uma jaula de orangotango. Ela ligou, o Jardim Zoológico alugou-nos a jaula e nós pusemos a jaula no museu. E os indivíduos do museu diziam, mas isto não estava no projeto. E eu respondi, pois. Há que haver sempre um efeito de surpresa. E já cá estou, será esse efeito de surpresa. Depois disse-lhe, olha, agora vais-me arranjar um tipo que possa dançar todo nu para 400 pessoas, pintado de dourado. Mas como? Há mercado, falas para o mercado, tu estás à procura, há uma oferta e nós escolhemos a melhor oferta. E assim escolhemos um bailarino que não se importava de dançar para toda a gente. Depois disse-lhe, agora vais escolher 2 senhoras vamos colocar-lhes um vestido vermelho muito curto, uns sapatos altos, umas luvas e vão ficar na entrada do museu. Então, e porquê? Isso é muito simples. Vamos encher a jaula toda com números, posicionados de forma aleatória. Vamos repetir os mesmos números em cartões que entregamos à entrada, dizendo que com aquele número podem ter um prémio na cave. E as pessoas vão à cave e, à medida que vão tirando, como aquilo só tem um fio de luz, não se vê quem é que lá está. À medida que elas vão tirando as folhas, vão começando a descobrir o movimento que está dentro e que acompanha a música e que, no fundo, é o bailado que o indivíduo está a desenvolver. Bom, quando chegaram as entidades, eu tinha as pessoas todas sentadas à volta da jaula e, à medida que outros iam tirando números, havia meia dúzia de pessoas na exposição do Oscar Niemeyer e meia dúzia de pessoas na exposição de Lázaro Sigal. Isto foi de tal ordem que o museu acabou por ficar com obras minhas. Isto mostra o quê? Mostra que nós, de facto, temos que criar movimentos de sedução. O nosso posicionamento tem a ver com o afeto, tem a ver com a forma como nós conseguimos seduzir, mobilizar, até quando contestamos. Mas temos que, efetivamente, conseguir atrair as pessoas. É uma forma de comunicar. É uma forma de comunicar. Há pouco falou que alguns artistas estão reféns, tendências de lobbies, etc. Qual é a forma... O que é que tem acontecido com a sua frontalidade? Tem sido, de alguma forma, prejudicado com essa frontalidade? Há museus que, antes de me convidarem para fazer exposições, pedem para eu apresentar tudo, de modo a que possam, de certa forma, avaliar da situação. Eu tive obras censuradas na China, porquê? Porque eu fui expor nos Jogos Olímpicos e apresentei um conjunto de fotografias seccionadas em que tinha pessoas que reproduziam os movimentos dos Jogos Olímpicos clássicos, o discóbolo, tudo isso, mas tinham duas características. Por exemplo, o discóbolo atirava pratos. Por outro lado, todos eles estavam presos. Foi uma forma
sutil de eu criticar aquilo que é a autocracia chinesa. Mas é para isso que serve a arte. Precisamente. A arte não tem só um efeito de beleza estética. Mas eles, algumas das obras, não permitiram que fossem expostas. Também tenho um Cristo que tem pênis e que tem peito e que representa a totalidade do que é o conceito do Cristo. E, no entanto, foi também censurado, e imaginem onde? Em Berlim. Qual é, Júlio, qual é a obra de arte? Eu não sei se está neste momento, porque tem várias atividades, a conceber alguma, mas qual é a obra de arte que achava que era a correta para ser apresentada no momento que o mundo vive e que Portugal vive? E que trouxesse essa tal mensagem não encriptada, mas quase eu acho que cada obra de arte tem que refletir o contexto onde está. Ou seja, o mundo muda de minuto a minuto. E nós somos quase que torcidados por esta velocidade de mudança, mas também pela quantidade de imposições que nos são feitas, de situações sociais que decorrem até da política, e temos que refletir diariamente sobre cada momento, e é esse momento que deve ser espelhado, aquele que tem mais impacto, aquele que deve ser denunciado. Eu lembro-me de ter apresentado na 10ª Bienal da Havana uma escultura que saía de La Cabana. La Cabana é o forte à entrada da Havana, onde decorria a 10ª Bienal. E esta era uma peça que é composta por 24 cubos com 1 metro por 1 metro, em que as 4 faces têm palavras em todas as línguas que refletem os direitos humanos, e as outras 2 faces retroiluminadas representam aquilo que é o oposto disto, ou seja, jovens com armas, mulheres a serem violadas, etc, etc. E isto era um jogo entre fotografia e escultura. E a certa altura estava o ministro da Cultura de Cuba a abrir a Bienal, e a televisão espanhola pergunta-me em direto qual tinha sido a minha intenção em levar aquela escultura que se chama Playing Equality e que neste momento está no museu, qual tinha sido a minha intenção em levá-la a Cuba. E eu respondi muito concretamente: esta escultura reflete sobre a dicotomia que há entre o discurso político, a enorme barreira que existe, ou fosso que existe entre aquilo que é o discurso político e que são os factos. E isto não é um exclusivo de Cuba. Entre o que se diz e o que se faz. Entre o que se diz e o que se faz. E isto não é um exclusivo de Cuba, é um exclusivo do mundo, e ao artista cabe denunciar. Se a Cuba lhe cabe o gorro, é um problema de Cuba, não é um problema meu. Mas, na realidade, o importante é fazer a denúncia. Júlio, recordo-me, estamos a falar com alguém cuja atividade, por vezes, é feita em países onde a frontalidade e a comunicação clara às vezes têm risco de vida. Como, por exemplo, sei que uma vez foi sequestrado. Sim. Também. Mas o que eu lhe queria mesmo perguntar é... gostava de explorar esta situação da solidariedade e da importância que tem para si. Eu tenho conhecimento de um projeto que apresentou, aliás, mais do que um que apresentou, e gostava que depois nos falasse dos últimos projetos que tem e onde é que os tem, em que exigiu que se esse projeto não tivesse uma parte social de assistência à criança, etc., não estava interessado sequer em fazê-lo, independentemente do dinheiro que estivesse envolvido. Não, isso é uma posição nossa. Eu disse uma vez ao presidente José Eduardo dos Santos, quando ele me
Ou seja, tomei várias posições em relação a ele, quando ele me convidou para fazer um projeto de realojamento dos indivíduos que viviam de forma precária numa determinada área onde nós estávamos a projetar um grande projeto, que já esse próprio projeto tinha uma parte social, uma parte cultural, etc., mas não contemplava estas pessoas. Ele me convidou para fazer o projeto de realojamento e eu disse que não fazia. E ficou toda a gente estupefacta e eu disse, eu não faço porque não concordo com a forma como Angola está a fazer o realojamento destas pessoas. Eu não faço nem guetos para ricos, nem guetos para pobres. Agora, se me permitirem fazer um projeto em que eu integre jovens licenciados, estas pessoas, escolas profissionais e não só, escolas que permitam mudar a vivência destas pessoas, um circuito ou as acessibilidades que não existem. Como sabem, em Angola não existem. O problema das acessibilidades é uma coisa grave que eu tenho denunciado sistematicamente em todas as entrevistas que dou para a televisão angolana, essas e não só, todas as outras, e não só para a televisão angolana. Mas eu acho que a nossa postura como arquitetos não é só uma profissão onde elaboramos uns edifícios muito bonitos, ficamos muito divertidos e ganhamos algum dinheiro. É sobretudo um ato social, é um ato de compromisso com a sociedade. E isso tenho feito, não só aqui, como também nos outros projetos que faço solidariamente. Há uma série de projetos que faço pro bono, no mundo inteiro, não só de arquitetura, há outras atividades que faço pro bono, como levar médicos para despistagem de doenças, como fiz, etc. Mas na arquitetura, que é o métier onde eu posso intervir mais socialmente, tenho feito alguns projetos. E volto àquele princípio confuciano que é quando alguém te pedir um peixe, ensina-o a pescar. Portanto, é muito mais importante nós fornecermos os meios do que propriamente suprirmos aquela necessidade naquele momento. Aí estamos a falar de futuro, aí estamos a falar da mudança que podemos produzir sobre as pessoas. Exatamente. E isso é que parte mais importante, de facto, da atividade e aquilo que me atrai. Obviamente que nós usamos a nossa atividade, a nossa criatividade, até, no âmbito da arquitetura, para para nos reconhecermos a nós próprios, para nos identificarmos, para criarmos linguagens que nos posicionem futuramente, para nos sentirmos felizes, mas temos também que pensar nos outros. E isso é uma parte muito importante e há vários projetos. Algum projeto, era isso que eu lhe ia perguntar, algum projeto que queira destacar que esteja agora a trabalhar? Neste momento acabo de sair de uma reunião em que voltámos a pôr sobre a mesa um projeto para crianças com deficiência, com alguma incapacidade e para mães solteiras. Um projeto que está a ser desenvolvido para Cabo Verde, pro bono. O projeto é totalmente oferecido por mim, parte do projeto de arquitetura e de engenharias. E isto tem como base uma questão que a maior parte das pessoas não sabe, que é, percentualmente, Cabo Verde é o país da África com o maior número de famílias monoparentais. Portanto, há imensas mulheres que, tendo os seus filhos, têm uma vida extremamente dura para os poderem criar, para poderem, de facto, suprir o mínimo de necessidades que essas crianças têm. Ora, este projeto, tal como os outros, é um projeto que resolve uma parte, ou seja, resolve aquela primeira necessidade, que é alojar as crianças com deficiência, é criar espaços para que estas mães solteiras possam fazer formação profissional, mas vai ser também um projeto que tem algumas componentes que vão permitir ao projeto ser autónomo, ser autossustentável. Ou seja, outra coisa que nós temos que nos preocupar... Mas como assim? Por exemplo, eles vão ter cozinhas com alguma dimensão para poderem fazer comida para fora. Eles vão... É o tal ensinar a pescar. É o ensinar a pescar. Eu acabei de doar
através de um dos nossos cavaleiros também, uma cisterna de 60 mil litros de água a um orfanato. Ou seja, um conjunto de freiras que faziam, no tempo colonial, tinham uma espécie de escola no qual recebiam as raparigas e lhes davam alguma literacia, ensinavam a cozinhar, a cozer, etc. Temos que terem atenção que nessa altura, em determinadas comunidades, as miúdas com 12 anos casavam. Exatamente. Portanto, elas tinham que estar preparadas para esse tipo de vida. E essas freiras davam-lhe essa preparação prévia. Hoje, além dessa preparação que voltaram a tentar fazer e que estão a reiniciar esse processo, têm também um orfanato. E quando estava a dar esta cisterna, num sítio onde não há água, onde há imensa dificuldade em ter água potável... Em que a água é ouro, praticamente. Em que a água é ouro. Elas falaram das várias necessidades que tinham e do facto, por exemplo, de não haver, naquela vila, que é Nereia, não haver pão. Não há ninguém que faça pão e, portanto, elas não têm pão. Ora, o que é que nós fizemos? Foi arranjar-lhes um forno, que está prestes agora a ser enviado, e esse forno vai permitir que elas façam pão para elas e pão para vender para a vila. Também estamos a preparar um programa para, no terreno em que elas estão, plantarmos uma série de árvores de fruto. Porquê? Porque as árvores de fruto não são facilmente roubáveis e, portanto, a partir do momento em que cresçam e tenham alguma dimensão, servem para alimentar aqueles órfãos, aquelas raparigas e, eventualmente, vender à população parte dessa fruta. Com isto estamos a criar mecanismos para que as pessoas consigam, efetivamente, ganhar alguma felicidade. E isso é uma parte importante da arquitetura. A arquitetura, e quando falou da arquitetura do afeto, muito mais importante do que criar um edifício ambientalmente sustentável, com todos os requisitos que hoje a ciência exige, é criar um edifício que vivencialmente seja sustentável, ou seja, onde as pessoas consigam viver com felicidade. E às vezes não responde àquelas questões elementares da sustentabilidade ambiental, Claro nem da sim. qualidade do material, Claro nem da tecnologia, mas respondem às pessoas. E é isso que a arquitetura deve fazer. Arquiteto, estamos praticamente no final deste espaço. Eu gostaria ainda de abordar duas questões consigo. Qual é a sua atividade no âmbito de ser Ministro da Solidariedade e Assuntos Sociais da Ordem Soberana de São João de Jerusalém? De que forma é que intervém? Eu vou lhe dizer uma coisa muito particular. Eu nunca quis ser ministro, nem nunca quis ser embaixador, nem nunca quis ser nada destas coisas. Mas empurram as necessidades, quando surgem necessidades, acabo por estar lá por alguma razão, porque naquele momento talvez seja a pessoa necessária para suprir determinado tipo de falha ou de necessidade. E é só nesse sentido que eu estou. O que é que nós fazemos nesse âmbito? Desenvolvemos projetos no mundo inteiro, através das nossas embaixadas, através dos nossos consulados, enquanto embaixador em Angola, eu tenho uma série de atividades e neste momento estou de partida para Angola para negociar, lá está, alguns espaços para o problema das crianças deficientes que, quando morrem os pais, deixam de ter qualquer tipo de apoio, nem na sociedade, nem na família. E, portanto, é necessário começarmos a pensar nisso, é necessário começar a pensar nos idosos. Estamos com um projeto também ligado a isso, que são projetos pro bono, que vão ligar estas realidades e que vão torná-las mais articuladas. No fundo, é darmos afeto às pessoas com mais idade e darmos apoio e conhecimento às pessoas com menos idade e que necessitam disso. Por outro lado, vamos fazendo distribuições no mundo, vamos tendo outras atividades noutros países,
em que complementamos ou vamos também dando indicações de como devem ser orientadas as pessoas que nos representam nesses países, no sentido de procurar promover a solidariedade não como pena, mas como uma ação de desenvolvimento social. Como dizia o Papa, e antes do Papa outras pessoas, nós só temos direito de olhar de cima para baixo para alguém se for para ajudar a levantar-se. Eu acho que nem aí temos direito de olhar de cima para baixo. Temos direito apenas de estender a mão e puxá-la para cima. Muito bem, mas sabe que há muitos amigos nossos que nós estamos num buraco, eles estendem-nos a mão, mas estão a 30 metros de distância. Isso também acontece. Isso acontece sempre, mas porque a sociedade está cada vez mais individualista. Todos nós temos direitos, não temos deveres, e este fenómeno da tecnologia, que é extraordinário, que tem desenvolvido junto, por exemplo, dos jovens, há uma capacidade de se entenderem, de se exporem, que nunca houve. O problema é que não o fazem para os outros, fazem para um ecrã de televisão e sem sequer medir os riscos que é essa exposição. Portanto, por outro lado, onde é que eles fazem? Fazem no seu quarto, fechados, sem sequer estarem sob supervisão da mãe ou do pai, e isto faz com que estas pessoas estejam cada vez mais isoladas, cada vez mais fechadas, e que o seu universo, na interrelação com os outros e na interação com os outros, seja apenas um fio que se rebenta rapidamente. E é quase contraditório, porque hoje em dia estamos mais ligados do que nunca, mas há mais solidão do que nunca. Porque não estamos ligados. Porque não nos encontramos. E essa é a maior das solidões. Queria-lhe colocar uma última questão. E puxar a brasa à nossa sardinha também. E, portanto, a questão é esta. Se fosse o grande arquiteto do universo, qual era a obra que achava que tinha que ser feita para chegarmos ao Quinto Império? Primeiro, reposicionar toda a sociedade. Se nós não... Há fatores que nem são necessários enquanto arquiteto. Se nós desde cedo, não criarmos empatia nas pessoas, não criarmos capacidade de se interrelacionarem, se não lhes explicarmos o que é efetivamente a cidadania, se não as implicarmos naquilo que são as obras sociais e o que é chegar ao outro e ajudar o outro, nós nunca chegaremos ao Quinto Império. Foi um prazer a todos, foi um prazer. Arquiteto, muitíssimo obrigado, obrigado por nos trazer essa luz toda que nós agradecemos. Se quiserem propor algum tema, façam-no, por favor, através do e-mail quintoimpério@ritoportugues.pt. Um grande abraço, muita luz, até para a semana. É hora. Obrigado.